bem-vindos ao 8 Bits de Informação Útil. Eu sou Eduardo Mendes. E eu sou Laura Mendes. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco nesse mundo do café, né? Usando como base o World Atlas of Coffee. Exato. Vamos tentar, desvendar o que realmente faz a diferença, sabe? Desde lá do pé de café até chegar na xícara. Isso. E lembrando que dá para acompanhar a gente também lá no nosso canal do YouTube ou ouvir no carro, no Spotify, facinho. Pois é. E antes de começar, um agradecimento super especial para a nossa patrocinadora, a LM4Tech. Quem quiser saber mais, é só acessar lm4tech.com. Boa, vamos lá então. O café parece que está numa fase ótima, né? As fontes falam que nunca esteve tão bom. É verdade. Produtores, torrefadores, tá todo mundo buscando melhorar, buscando técnica nova. Mas logo de cara a gente vê uma divisão bem clara nesse mercado, né? Com certeza. Tem, de um lado, o que chamam de café commodity. Aquele mais genérico, sabe? Negociado em grande volume, muitas vezes sem um foco tão grande na origem, na qualidade específica do sabor. O café do dia a dia para muita gente, talvez? Pode ser. E do outro lado tem o café especial. Aí a história muda. Ah, sim. O foco total é na qualidade, no sabor, a origem, a variedade da planta, como foi cuidado. Tudo isso é super importante porque impacta diretamente no que a gente sente na xícara. É nesse café especial que a gente vai focar mais hoje. Perfeito. E falando em sabor, um ponto de partida é a planta em si. As espécies, né? As duas mais famosas são a Coffea arábica. Isso, arábica. E a Coffea canephora, que o pessoal conhece mais como robusta, eu acho. Exatamente. O arábica é o que domina, sim, a maior parte da produção mundial, coisa de uns 60% mais ou menos. E geralmente ele está associado a sabores mais complexos, mais delicados, acidez mais agradável, essas coisas que o pessoal dos especiais valoriza muito. Entendi. E o robusta? O robusta, que fica ali com os outros 40% mais ou menos, ele faz jus ao nome, sabe? É uma planta mais robusta mesmo, mais forte. Ah, tá. Aguenta mais praga, mais calor, cresce bem em lugares mais baixos. Isso tudo faz a produção ser mais barata, né? Faz sentido. Mas tem um porém no sabor, geralmente, né? Pelo que eu li. Pois é, geralmente sim. O perfil do robusta costuma ser mais intenso, às vezes com umas notas que lembram tipo madeira, borracha queimada. Não tem tanta acidez, mas tem um corpo bem pesado na boca. E olha que curioso, a quantidade de cafeína no robusta é quase o dobro da do arábica. Dobro. Nossa. Isso deve influenciar muito onde ele é usado, imagina. Totalmente. Por causa desse sabor mais, digamos, rústico e do preço mais em conta. Muito robusta acaba virando café instantâneo, sabe? Ou entra naqueles blends mais baratos, onde o que importa mais é o preço e o chute da cafeína do que a delicadeza do sabor. Entendi. Faz sentido economicamente. Mas olha só que reviravolta interessante da história. Pesquisas genéticas mostraram que o robusta, na verdade, é uma das espécies mães do arábica. Como assim? O robusta veio antes? Tipo isso. O arábica surgiu de um cruzamento que aconteceu naturalmente lá na África, provavelmente no sul do Sudão, entre o robusta e uma outra espécie chamada Coffea eugenioides. Foi meio que um acidente da natureza que deu muito certo para o nosso paladar. Que doideira! Um acidente que definiu o café que a gente mais bebe hoje. Mas beleza, a história não para na planta, né? O jeito de processar o café depois de colher também muda tudo. Tem o processo natural, seco. Isso, o natural ou seco. É o método mais antigo. Basicamente, você deixa a fruta inteira do café secando no sol, lá no terreiro. E o que isso faz para o sabor? Então, como o grão seca em contato com a polpa da fruta, ele pode absorver açúcares e compostos dali. Isso pode gerar sabores frutados bem intensos, sabe? Às vezes lembra mirtilo, morango, fica bem doce, com bastante corpo. Legal, mas tem risco, né? Tem. É um processo que exige muito cuidado. Se não controlar bem a secagem, a umidade, pode dar ruim. Pode fermentar demais, aparecer nota de vinagre ou até mofo. Aí já não é legal. Entendi. E qual a alternativa? O lavado. Exato. O processo lavado ou úmido, nesse a polpa da fruta é removida antes de secar o grão. Geralmente passa por um tanque de fermentação com água para tirar aquela mucilagem, aquela camada pegajosa que fica em volta do pergaminho. Depois disso, o grão já limpo vai para a secagem. E o resultado desse? São cafés mais limpos, é isso? Isso mesmo. Geralmente, o processo lavado tende a realçar a acidez do café,
deixar as notas de sabor mais claras, mais definidas, sem aquela intensidade frutada tão forte do natural, mas com mais brilho, mais complexidade, talvez. É um perfil diferente. E tem meio termo. Surgiram os processos híbridos. Aqui no Brasil e na América Central, por exemplo, são muito comuns o Pulped Natural, que a gente chama de cereja descascado, e o Honey Process, o processo mel. Ah, já ouvi falar desses. Nesses métodos, eles tiram a casca, mas deixam parte da polpa, ou só aquela mucilagem grudenta, o mel, secando junto com o grão. Tentando pegar o melhor dos dois mundos, então. A doçura do natural com mais controle. Exatamente essa é a ideia. Buscar realçar a doçura, o corpo, que essa mucilagem pode dar, mas com um controle um pouco maior do que no natural puro, para evitar aqueles problemas de fermentação indesejada. Faz todo sentido. É uma busca por perfis diferentes. Perfeito. Isso tudo que a gente está falando, espécie, origem, processo, nos leva a um ponto que eu acho super importante para quem busca qualidade: a rastreabilidade. Saber de onde veio aquele café. O nome da fazenda no pacote, essas coisas. Isso, a fazenda ou a cooperativa, o nome do produtor, qual a variedade da planta, como ele foi processado. Isso não é só um detalhe bonitinho no rótulo, sabe? É tipo uma garantia de qualidade. É mais que isso, eu diria. Indica que houve um cuidado maior em toda a cadeia. Para conseguir manter essa informação toda certinha, o produtor precisa ter organização, controle. Isso tem um custo, né? Sim, imagino. Então, quando você vê um café com a origem bem definida, isso geralmente sinaliza não só um potencial de qualidade maior, mas também um reconhecimento pelo trabalho de quem produziu. E, idealmente, significa que aquele produtor recebeu um preço mais justo por aquele lote específico. Além de que, para a gente que vai beber, entender a origem ajuda a ter uma ideia do que esperar no sabor. Entendi. Então, para fechar a ideia principal. Café definitivamente não é tudo igual. Tem um universo de sabores aí, que depende da planta, do lugar onde ela cresceu e muito do cuidado das pessoas no pós-colheita, no processamento. Exato. Vale a pena pensar nisso na hora de escolher o próximo café. E que então uma reflexão, né? Será que, com todo esse conhecimento aparecendo, a gente está começando a valorizar de verdade essa diversidade toda do café? As diferenças entre um arábica da Etiópia e um do Brasil, ou até um bom robusta? Ou será que a gente ainda fica meio preso numa ideia única de como o café tem que ser? Boa pergunta para pensar. É um mundo fascinante para explorar. Com certeza. Pessoal, pensem nisso. E não esquece de curtir, compartilhar essa nossa conversa aqui. Ajuda muito o canal a crescer. Isso aí. E lembrando mais uma vez da nossa patrocinadora, a LM4Tech. O site é lm4tech.com. E continue acompanhando a gente lá no YouTube e também no Spotify. Valeu? Até a próxima exploração aqui no 8 Bits de Informação Útil.